Olá pessoal, hoje a convite do Thiago a gente vai conversar sobre backpropagation. Então nós vamos entender qual é o mecanismo por trás do treinamento das redes neurais. As redes neurais são otimizadores, são classificadores que são considerados caixas pretas e isso não é bem verdade, a gente vai entender como que elas são treinadas hoje aqui. O que você precisa de background para entender? Cálculo, mas coisa bem básica. Entender o que é derivativa, porque a gente vai buscar mínimo aqui, a gente vai buscar máximo. E o que é regra de cadeia para calcular derivativas de funções compostas, tá? Em termos de classificadores, é interessante ter até um contato anterior com regressão e ter um contato também com otimização, que é o que a gente vai fazer de base. Se você quiser aprofundar no tema, eu recomendo esse livro aqui, O Ciência de Dados, Filosofias e Aplicações. Eu estou trabalhando nele, está disponível nesse link aqui. E se você quiser entrar em contato comigo via e-mail, alguma coisa está na descrição do vídeo aí. E está disponível aqui também. Então vamos em frente. Se a gente quer entender primeiro o que é propagation, é interessante a gente resgatar o conceito histórico, tá? E como é que ele surgiu. Existem três caras que contribuíram para isso de uma forma significativa. Assim, um deles é o Kelly, ele fez um paper seminal. O Bryson veio logo em seguida e um terceiro é o Dreyfus. O Dreyfus foi o cara que vai trazer essa abordagem que a gente vai usar aqui mais, que é relacionada à regra de cadeia. Mas o Kelly foi quem primeiro resolveu isso e num contexto que é interessante observar. O que é que ele pensa? Eu tenho um veículo que está aqui orbitando um determinado sistema e aqui eu tenho também a Terra, eu tenho Marte, eu tenho o Sol, eu tenho diversas forças agindo sobre esse veículo. Eu consigo navegar sobre ele, imprimindo assim a aceleração, otimizando, por exemplo, o gasto de combustível, a energia que eu estou gastando, se eu observar as equações do sistema, para acelerar no momento certo, para fazer as coisas no momento certo. E, por exemplo, eu poderia sair da Terra e fazer uma espiral aqui até chegar em Marte, isso de fato é usado em navegação aeroespacial. Qual o problema aqui? Se eu for colocar tudo numa equação só, fica algo muito complexo de tratar diretamente. E o que ele fez foi dividir em várias equações sequenciadas e com isso eu consigo calcular as derivadas parciais de uma maneira independente e eu consigo chegar a uma solução mais elegante, uma solução que é mais fácil de calcular, de forma seriada, de forma paralela, a gente consegue simplificar isso. Então vamos entender como é que isso aqui funciona na prática, tá? Vamos imaginar aqui a nossa rede neural hipotética. Ela tem todos esses nodos aqui, cada um deles corresponde a um neurônio. E os neurônios da primeira camada, eles passam coisas para os neurônios da segunda camada, que passam coisas para os neurônios da terceira camada, que passam coisas para os neurônios da última camada sucessivamente. Então, um classificador clássico, ele funciona só com um nodo, tá? A gente está acostumado a entrar um input aqui, um x, a gente aplica uma transformação nele, uma função logística, um polinômio, uma coisa de segundo grau, e a gente entrega um output. Aqui a coisa é um pouco diferente, eu começo a ter transformações sucessivas desse dado. Então, o input ele entra aqui, ele é transformado novamente, ele é transformado novamente. De onde surge o desafio do backpropagation? Eu quero saber como que eu tenho que modificar os pesos desses neurônios aqui, de cada camada dessas, para melhorar a minha predição. E eu quero saber isso em relação à entrada, eu quero saber isso em relação a inputs mais elementares e de uma forma local. Então eu posso calcular esse, independente desse, e conseguir no final das contas chegar ao momento final. Backpropagation vem da seguinte ideia: eu faço uma predição e depois, em relação ao que eu tenho como gabarito, eu vou ter um erro em relação ao que eu predisse e eu trago de volta o que seria aí uma medida desse erro. Eu falo, eu errei tanto para a camada 3, a camada 3 traz para a camada 2 e vice-versa. Assim a gente ajusta esses pesos, tá? Como isso funciona na prática? Vamos supor que a gente está aplicando funções de maneira sequencial aqui. Então, algebricamente o que acontece? A camada 3 aplica a função h na camada 2, a camada 2 aplica a função g na camada 1, a camada 1 aplica a função f na entrada. O que eu quero aqui é uma derivativa do erro em relação à minha entrada. Ou seja, eu quero uma derivativa do erro, o quanto que eu devo alterar meus pesos, na verdade é uma derivativa do erro em relação aos meus pesos e em função da minha entrada. E basicamente, se eu conseguir calcular isso, eu consigo fazer isso de uma maneira local, eu consigo processar isso de uma maneira muito eficiente.
Esse que é o segredo por trás do backpropagation. Como que eu faço isso? Por exemplo, eu quero saber como que eu tenho que variar aqui minha função H em função da minha entrada. Eu consigo desmembrar ela e com isso eu consigo multiplicar uma camada pela outra, de forma que eu posso calcular cada uma dessas derivativas individualmente e depois só multiplicar elas para chegar ao dH sobre dx, que seria a derivativa da última camada em relação à entrada, com respeito à entrada. Tá? Então, como que eu defino isso? Eu posso definir minha norma aqui em relação a x como a norma euclidiana. Eu defino a minha predição menos o que seria o gabarito, e eu levo isso ao quadrado. Isso vai estar em função de x, porque isso aqui vai ser definido, vai ser dado pelo meu gabarito, vai ser um valor fixo para cada label, e a minha entrada vai ser em função de meus pesos W e do meu valor x aqui. Então dá para resolver. O que acontece? A gente vai calcular a derivativa de g bola f, na verdade várias funções encadeadas, como a gente viu aqui. A regra de cadeia mostra que essa derivativa aqui, g bola f' vai ser g' bola f vezes f'. Então eu preciso calcular esse termo, a derivativa de g com f, e a derivativa de f simplesmente. Esse primeiro termo, sabendo que a norma euclidiana é isso aqui, usando a regra do tomo, só passa aqui para ser 2 vezes ele. Tá? E ele vai multiplicar f', segundo essa fórmula. F' vai ser simplesmente x, porque a gente vai primeiro desmembrar esses valores aqui, e os que não tem a ver com o nosso objetivo aqui, que é com respeito aos pesos, vai virar somente x. No livro está de uma forma mais sequencial, mais acompanhada, mas acho que deu para ter uma intuição de como isso funciona. A gente vai ter funções alinhadas, a gente vai calcular aqui as derivativas usando a regra de cadeia, e vamos chegar até uma coisa final que é mais simples de ser calculado, que você consegue paralelizar. É a grande vantagem aí. Então, vamos implementar isso aqui na prática. Esse é o Mark II, o nome é uma homenagem ao primeiro neurônio. No livro texto vocês podem conferir mais como que isso se deu. O primeiro neurônio artificial, inspirado no neurônio biológico. E aqui estão as funções de predição, na verdade, update dos nossos pesos em função das derivativas que a gente calculou ali na mão. Então, aqui eu separo como que eu vou prever o comprimento das pétalas de certas flores em relação ao comprimento e à largura das sépalas. Tá? Eu separo meus targets, que são as sépalas, e minhas features, o que eu tenho como preditor são as sépalas, e meu target é a pétala, é a medida da pétala. Eu aplico a minha rede neural, ela vai ser apresentada os dados várias vezes e os pesos vão ser atualizados. Sempre a gente calcula a derivada e atualiza o peso no sentido a minimizar o erro. Depois de um tempo ele estabiliza, ele começa em 1113 o erro. This is mean square error, 1113. É uma implementação pequena, em 30 linhas a gente faz isso aqui, também está disponível lá no livro texto, nos links aí de baixo. E depois do tempo o nosso gradiente ele não anda mais muito, ele fica oscilando aqui em torno de 2,50, mas não melhora tanto. E a nossa correlação com o gabarito está 0,6, a correlação produto-momento de Pearson. Isso dá um R quadrado, para quem está mais acostumado com esse tipo de medida, de aproximadamente 0,4, tá? 0,36 mais ou menos. Que é uma comparação com quanto que a gente está acertando em relação à média. Então, se na média eu acertava uma quantia, eu estou acertando relativamente bem aqui usando nossa rede neural. Eu plotei uma visualização também, só para ajudar a gente a entender que a nossa rede neural, ela entendeu bem aqui a relação linear dessas duas espécies, que são a virgínica e a cetosa, mas tem outra terceira espécie que está aqui, que usa uma lei um pouco diferente. Ela tem um intercepto diferente, ela é um pouco mais inclinada, enfim. Talvez outra topologia de rede funcione melhor. Os neurônios conectados de outra maneira, um treinamento de outra maneira. E aqui meio que pronto a gente tem esse exemplo. Usando a libcarrot e as mesmas features, o mesmo target, eu estou usando o Perceptron Multilayer da mesma maneira, só que de uma forma mais automática ele testa várias topologias e usa esse processo de diferenciação automática, de calcular as derivativas recursivamente para trazer o melhor resultado para a gente. Então, enquanto antes eu tinha uma correlação de 0,6, que vai dar esse R quadrado aí aproximadamente 0,4, a fórmula seria 1 menos o R de nossas predições, os erros em relação aos erros da média. Isso aqui, o R quadrado.
RPRED em relação ao erro de chutar somente a média. E ele sugere que tendo apenas aqui 3 neurônios ou 3 camadas internas, eu não lembro exatamente qual é a especificação aqui do pacote, você vai ter um R quadrado bem superior, 0,67, uma coisa que já é mais significativa. E você pode tentar outras arquiteturas também, outros tipos de ativação para treinar a rede, para ter uma predição mais legal. Então, nessa maneira a gente entendeu o que é o backpropagation. A gente tem o gradient descent, que vai puxar os neurônios em algum sentido. Ele vai puxar esses pesos em direção ao melhor caminho. E no caso da rede neural, a gente vai propagar esses pesos por camadas, de forma que eles atinjam o melhor valor. Espero que tenha ficado claro. E aí, se houver alguma dúvida, ou se quiser, queiram mandar um alô, então convidado a dar um feedback, baixar tudo gratuito na internet. Eu agradeço pelo convite para falar aqui sobre backpropagation. Abraço!